Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma análise aqui do meu canal Bruno Cripto BR nesse domingo, dia 24 de março. Vamos comentar aí um pouco do que a gente pode esperar para o fechamento da semana. Depois que o Bitcoin, ontem fechou o dia, veja só, aqui abaixo da média de 21 períodos, hoje está tendo um dia de alta na faixa dos 2,5% e brigando aqui para ver se rompe esse nível de resistência, que também é a máxima de ontem, que eu deixei sinalizado aqui para vocês, na faixa dos 66.140 dólares. Então, o preço na luta, para finalizar esse processo de correção e voltar a subir, tentando, manter esses patamares aqui. Observe que a gente já consegue visualizar até uma possível formação de fundo ascendente entre o fundo do dia 22 de março e o fundo do dia 20, com o preço nessa briga aqui. Então vamos primeiro comentar o fechamento semanal, olhando aqui para o candle semanal, Conforme eu mencionei em uma das análises da semana, o Bitcoin está tendo, um fechamento semanal positivo, porque ele caiu abaixo da mínima da semana passada, que foi ali região dos 64.700, teve essa agressão vendedora até os 61, na verdade chegou até abaixo, 60.800 dólares, e aí, agora ele forma um pavio, querendo fechar a semana acima da mínima da semana passada. E essa formação de pavio, que é, no momento, maior do que o corpo real, inclusive, sinaliza o quê? Que os vendedores não tiveram força suficiente para manter o controle da venda aqui, e o interesse comprador nessa região foi maior. Por isso a gente vê esse interesse comprador jogando o preço para cima novamente, tá? Então o Bitcoin se aproximou da média de 9 semanas, não chegou a testar, isso não descarta a possibilidade do preço testar esse nível, só que com o rompimento aí de níveis que nós estamos monitorando, eu vou ajustar para vocês hoje, a gente pode estar vendo uma retomada de alta do BTC. Então a primeira coisa, a gente tem que ajustar esse suporte da média de 100 dias, que no momento, ainda existe probabilidade do preço buscar esse nível, só que caso o Bitcoin consiga romper os 66.140, ele tende antes tentar o rompimento ali dos pontos destacados com as linhas rosas, que são os gatilhos para uma confirmação, que esse processo de correção acabou. Para quem gosta de padrões gráficos, a gente consegue visualizar aqui também, veja só, um padrão muito conhecido, vou colocar aqui destacado em verde, que é um padrão de triângulo simétrico, olha só. Então a gente tem aqui, um triângulo simétrico com preço trabalhando entre esses níveis e um rompimento com volume comprador aqui vai indicar um rompimento e um pullback, vai indicar o quê? Continuação desse movimento de alta sem maiores correções, até esses alvos destacados com as linhas verdes. E o inverso também é verdadeiro. Se a gente vê um fechamento, aliás, uma agressão, nesse sentido, e um volume vendedor predominando, daí a gente poderia ver um pullback para depois essa continuação de rompimento, aliás, essa continuação da queda acontecer até esses suportes aqui destacados com as linhas brancas. Então, temos aí mais essa indicação do preço. Geralmente, padrões de triângulo são padrões de reversão. Então, quer dizer, se esse padrão de triângulo formou em uma estrutura de baixa, significa que seria a reversão dessa estrutura de baixa, tá? Só que é de maior probabilidade e não quer dizer que isso vai acontecer. Por isso que é importante a gente falar sempre sobre confirmações de rompimento, e é por isso que eu sempre menciono aí um vídeo que eu tenho aqui no canal, que é 3 formas de você confirmar rompimento. Você vai precisar desse conhecimento agora para poder mapear essa continuação do Bitcoin. Então o Bitcoin está fazendo um fechamento semanal, positivo mesmo, com a possibilidade do preço fechar com uma queda ali de 4% aproximadamente. Só dele ter um pavio maior e fechar a semana acima da mínima da semana passada já é positivo. Então poderia ter finalizado essa correção e depois a gente vê mais uma semana de alta lá para cima, indo lá nos alvos. Aí o que pode acontecer é ele mesmo assim fechar a semana assim, e aí nós vamos considerar a mínima dessa semana aqui do dia 11 como o gatilho para um contexto de mais correção. Então quer dizer, se o Bitcoin fechar a semana com esse viés positivo, mas mesmo assim na semana que vem
perder ali a faixa dos 64.300, 64.400, daí nada impede de a gente ter um viés negativo mesmo com o fechamento semanal, com contexto positivo. Mas me parece que, na verdade, o Bitcoin vai fechar o dia em alta, tentando romper ali os 67.300 dólares, tá? Daí já vamos ter um contexto bem mais positivo ainda, porque o pavio, né, lá no semanal ficaria bem menor. Então, vamos aguardar para ver esse fechamento aí. Em paralelo, dá uma olhada no vídeo sobre confirmação de rompimento. Vamos falar aqui sobre a Ethereum. Vamos analisar a Ethereum também, desse fechamento. Ó, a Ethereum já chegou a fazer uma correção aí, né? Ontem, indo no suporte, e hoje vem aqui na resistência da LTB. Também briga para fazer um rompimento, também dá para formar um padrão de triângulo aqui, né? Alguns poderiam enxergar aqui, ó, um ombro, cabeça, ombro em Ethereum também, tá? E que poderia trazer essa tentativa de rompimento dos 3.600 dólares, tá? Então, o Ethereum também brigando para um fechamento semanal aí positivo, mantendo a média de 9 semanas e mantendo também a média ali de 100 dias. Mais positivo ainda para Ethereum seria ela conseguir fazer o rompimento dos 3.500, 3.600. O que chama atenção aqui Ethereum é que a gente teve um cruzamento inverso de médias, ó. Média de 9, cruzando abaixo da média de 21 períodos. Então, o inverso disso, como aconteceu aqui, é positivo para o contexto de alta, e isso aqui que está acontecendo é negativo para o contexto de baixa. O Bitcoin não fez esse cruzamento, ó. O preço está só retestando as médias por baixo, né? Então o Bitcoin ainda não está com esse viés negativo que a Ethereum está. E vou passar aqui com vocês as moedas da lista 100K. Moedas da lista 100K que ativaram ali compras parciais. A Theta veio buscar o primeiro nível, ainda pode buscar os próximos 2 níveis, tá? Algo atingiu didaticamente também a primeira região, já volta a subir. Já a FTM foi na contramão, ó, não veio no suportes, foi no alvo. Então foi lá no alvo que eu marquei para vocês, ó, tá fechando a semana no alvo, $1,02, então ela pode ir na contramão caso o mercado volte a subir e depois retrai. Então ainda tem chance de buscar os níveis de suporte destacados com as linhas amarelas. A DDX já buscou as 3 regiões, dando oportunidade de comprar fracionada, agora está no preço médio, então veja a continuação aí para a DDX. FIO atingiu 2 das 3 regiões, veja só, muito interessante. Então, cenário positivo aí para FIO também. Send, pessoal, a Send atingiu as 3 regiões, veja só. Atingiu os 3 níveis e já passa para um contexto positivo. Uma alta aí, ó, se a gente pegar, se você fica com o preço médio no meio, de 10%, tá? Aqui, ó, do dia 20 para cá, ou seja, 4 dias, 10% em Send para quem comprou fracionado. A Gala atingiu 2 das 3 regiões, também passa para um cenário positivo. A CHZ atingiu 2 das 3, quase foi na terceira, veja só, mas não foi. E agora caminha para o fechamento semanal positivo também. A Storge atingiu as 3 regiões e também está em um contexto positivo. E Cake não atingiu nenhum dos níveis, tá? Pode ser que a Cake não atinja essas regiões de compras, então, em um momento que eu achar estratégico, eu vou atualizar as regiões de compra fracionada em Cake, tá? Então, veja só que essa correção que o Bitcoin fez foi uma excelente oportunidade para comprar altcoins em níveis descontados de forma fracionada. Não quer dizer que não possa acontecer mais correções, tá? Dando oportunidade para ainda se posicionar. Conforme eu mencionei, a gente precisa ver ainda uma confirmação de rompimento do Bitcoin desses 68.170 dólares, tá ok? Então não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Vejo vocês em um próximo vídeo aqui do canal Bruno Cripto BR. Um excelente início de semana para todos.